lá, fim de semana de rodada do Brasileiro. O Grêmio vai ao Rio de Janeiro, enfrenta o Flamengo. O Internacional recebe no Beira-Rio o Goiás. Jogar com um time misto contra o Goiás, já que está pensando na Libertadores na próxima semana. A LAF folga no fim de semana, porque segunda-feira joga lá em São Paulo contra o São José pela Liga Nacional. E o Lajadense, buscando recuperação no Campeonato Brasileiro, joga domingo às 4 da tarde aqui contra o Metropolitano. É agora, no Papo de Boleiro. E esse fim de semana o lajadense, ou o torcedor lajadense, tem que erguer as mãos para o céu, começar a orar, Diogo Botti, rezar para que o lajadense consiga se recuperar no Campeonato Brasileiro. É a Série D. Por que tudo isso se estamos apenas na segunda rodada? Porque no primeiro o Lajadense levou 5 do São Caetano. É verdade. Se for comparar, né, Márcio, em virtude até da igualdade das equipes, que muitas vezes a gente compara o Campeonato Brasileiro da Série C e Série D, o saldo de gol a gente não pode contar mais, né? Com 5 gols de revés aí ficou bem complicado para o time alviazul buscar qualquer desempate visando nesse critério. Então tem que fazer mesmo pontos, buscar suas vitórias jogando em casa e dar nada melhor que estrear em casa com uma vitória. Enfrenta o Metropolitano às 16 horas, lembrando que é a estreia da equipe catarinense na competição. O Metropolitano que folgou na primeira rodada em virtude do número ímpar de time no chaveamento da Série D. Então um bom teste aí pro Alviazul para, mais que um teste, buscar a vitória e buscar os primeiros 3 pontos aí na competição, ainda que o discurso seja de Série C, né, Márcio? Certo, e com isso, com o fato do Metropolitano ter folgado na primeira rodada, não dá nem para ter uma ideia do que vem por aí, né? Exatamente. Só se sabe que é um time chatinho já de outro ano. Né? Na verdade é um time que luta ali no Campeonato Catarinense, está sempre brigando na ponta de cima, então realmente não deve ser um confronto nada fácil. Para o torcedor lembrar aí, o Metropolitano, a gente, no Campeonato Brasileiro da Série D de 2013, o Lajadense empatou em Santa Catarina, lá em Blumenau, levou 4 em casa. 4-1, jogo até que valia classificação e tudo mais para o Lajadense. Então foi um divisor de águas naquele momento lá. O Lajadense praticamente deu adeus à competição, ainda que faltavam 2 rodadas para o término ainda da fase classificatória, mas aquela goleada acabou tirando as chances matemáticas do time do Alviazul. Então, na verdade, a gente espera aí um Lajadense diferente, uma postura que seja outra, que seja de motivação e tudo mais, apesar da derrota. E o torcedor tem que apoiar, né? O jogo em casa, a primeira partida desse Brasileirão, tem que lotar o estádio, apoiar seu clube, apesar do tempo aí que a gente não sabe se chove não molha aí, né? Domingo é para chover, João. É para chover? Pois é. Aproveitar que não faz tempo que não chove. A gente conhece o estado do gramado do estádio Alviazul, a gente sabe que não é das melhores condições, né? Até a Helena foi lá ontem e disse que está um bom aquático, né? naquele gramado principal do estádio, então a gente espera que possa dar uma melhorada aí, menos esse sol que fez alguns períodos hoje, possa ter dado uma amenizada. O certo é que a gente vai ter mudança para essa partida aí, até já em virtude da própria goleada, né? Tem que fazer alguma coisa para alterar, né? Tem que mudar. A gente perdeu no meio de semana o Paulo Josué, acabou acertando com os Emirados Árabes, né? Tem mudança na defesa, parece que o Basto terminou entre os titulares, o Lenilson parece que volta à questão de meio campo, então são algumas mudanças pontuais aí que o Luiz Carlos Vinck faz, buscando a vitória, que é o único resultado que interessa para o Lajadense. E você pode ajudar o time Alviazul indo, participando e aproveitando que tem ingressos a partir de R$10 até R$30, em diferentes posições lá do estádio Alviazul. Exatamente, começa em R$10 que bancada do outro lado, que a gente chama, exatamente, daí R$20 as cadeiras e R$30 a cadeira coberta. Isso aí, você pode aproveitar que o preço está camarada também. O bom é R$30 que é coberto, tal, se chover. É a cadeirinha aquela que fica embaixo do alambrado mesmo, os R$20 é arquibancada, parte primeiro da cobertura já na parte fechada, mas a gente sabe que molha um pouquinho, né? Os pés pelo menos. Mas o que importa é ajudar aí o clube Alviazul, quem sabe a primeira vitória na Série D neste ano. Isso no domingo às 4 da tarde aqui em Lajeado. Para continuar nos times aqui da aldeia, a LAF folga no fim de semana, mas já vai estar viajando porque segunda joga contra o São José em São Paulo. Isso aí, Márcio. A LAF que vem embalada, né? Ontem mais uma vitória pela Série Ouro, bateu a CIF aqui em Lajeado, adversário que só tinha perdido para a CBF, né? O time de Birubá, que é a sensação desse estadual aí, veio ao Lajeado, a LAF praticamente
era para ter feito 6 só no primeiro tempo, parou no goleiro alemão, mas no segundo tempo a vitória acabou construída 3-0 para o time lajadense. A LAF que sobe aí, se manteve na 4ª colocação, mas agora está bem encostadinho na própria CIF, que é a 3ª colocada. E lá em São José, a LAF tenta se recuperar do empate em casa, né, Márcio? Estreou contra o Crona aqui, o Crona de Joinville, acabou ficando no 3-3, jogaço de bola aqui no Complexo da Univates, e agora busca uma vitória, a primeira vitória na segunda fase, lá em São Paulo. É isso aí, ela foi muito bem na primeira fase, está encarando a segunda é mais, ou é osso duro de roer, vai cada vez piorando. É só a elite, quem passou, né? Foi só os classificados aí. É isso aí. Bom, quem está sempre na elite, ou quase sempre na elite, é a dupla Grenal, Grêmio e Internacional. Quase sempre, né? Porque o Grêmio já visitou a Série B, né? Mas o Internacional ainda não, mas quem sabe, né? Esse ano tá bem, tá no caminho. Tá convidado, o convite já recebeu. Mas, falando ainda de Série A, Internacional e Grêmio jogam nesse final de semana. O Inter recebe o Goiás aqui, Diogo Botti. O Goiás que está ali próximo do Internacional na tabela. São equipes que beiram a metade da tabela aí, né, Márcio? O Inter que conta o Diogo Aguirre conta retornos importantes nesse jogo que divide a partida da Libertadores. O Inter embarca na segunda-feira para o México, para Monterrey, onde já se prepara para a partida de volta das semifinais contra o Tigres. Lembrando que o Inter ganhou o primeiro confronto aqui por 2-1, e agora com o time contra o Goiás no Beira-Rio, o jogo aquele que o Vitório Pifo abriu os portões, o jogo da desculpa. O torcedor, aquele que foi no jogo do Flamengo, tem acesso garantido, aí tem algumas regulamentações, isso aí dá para dar uma conferida no site do clube como é que funciona, mas quem for no jogo do Flamengo tem ingresso gratuito para essa partida contra o Goiás amanhã, 18h30 no estádio Beira-Rio, que deve ter retornos importantes aí para o time Diego Aguirre, né? O zagueiro Juan, o Eduardo Sacha e o próprio Alex treinaram ontem com bola e deve estar encaminhado desde o início da equipe aí, já visando o confronto do México na próxima semana. Buscando um mistão, já que ele vinha sempre metendo mais reserva no Campeonato Brasileiro. Na verdade, usar essa partida para dar ritmo a esse trio aí. O Eduardo Sacha que já voltou na última semana contra o Joinville, atuou também em parte contra o Tigres, mas agora é a hora de dar ritmo para o Sacha aí para que ele retome a titularidade. É um jogador muito importante, principalmente nas circunstâncias que se encontra a classificação do Inter lá no México. O Inter tem a vantagem do empate e não pode abrir mão da velocidade do Sacha. Isso aí. E já pensando na próxima quarta-feira, Diogo Bosch, contra o Tigres lá no México, na Libertadores, quais são as chances do Internacional seguir esse caminho? Teria mais 3 jogos, se vencer na quarta agora, então mais 2 jogos na Libertadores. Não, muita tem chance, Márcio. O Inter fez o seu papel, depois de toda aquela conturbada que a gente achou, os problemas extra-campo, o que o Inter ia fazer, aquelas dúvidas sobre as atuações dentro de campo no Campeonato Brasileiro, isso tudo é passado. O Inter entrou em campo, fez aquela blitz inicial, fez 2 gols com menos de 10 minutos no Tigres, né, ganhou a partida, isso que é importante. Se alguém que tem uma vantagem hoje, a vantagem é do Inter. O Tigres vai ter que se abrir, vai ter que buscar pelo menos um gol, lá, jogando na sua casa, para buscar a sua classificação. Eu acho que é um jogo para o Inter apostar na velocidade do próprio Sacha, do próprio Neymar, do Valdívia. O Inter não pode abrir mão disso aí no momento que o adversário terá que sair em busca do seu gol, né? É um time muito qualificado, o time do Tigres, mostrou isso aqui em Porto Alegre, é um time redondinho, tem jogadores muito, muito interessantes, como o próprio Gignac, jogador centroavante que veio lá da França, o próprio Rafael Sobis em ótima fase. Então são jogadores importantes que vão estar jogando dentro de casa, e pelo que se viu aqui, o Tigres saiu satisfeitíssimo com esse resultado de 2-1 para o Inter, porque em virtude disso, sabendo da confiança, né, Márcio? Tem a confiança que pode reverter o jogo na sua casa, e o Inter precisa ter o contra-remédio disso aí, né? Sabe fazer, de que maneira neutralizar as principais jogadas do time mexicano para que possa voltar do México classificado para a finalíssima da Libertadores. Princípio básico de uma disputa, o técnico do Tigres tentou mostrar que o time não está batido pelo 2-1. Não, exatamente. Vai decidir em casa, né? E decidir em casa e com uma semana inteira de folga. O Tigres não tem, o Campeonato Mexicano não voltou ainda, né? Então tem a semana inteira. O Tigres está de preparação, focado somente no Internacional. O Inter tem jogo agora contra o Goiás amanhã, mas o Tigres não. O Tigres viajou, voltou para sua casa, voo fretado, sem a questão de disparidade e tudo mais. Então é um grupo de empresários que está investido no clube e quer botar o futebol mexicano em outro patamar. É isso aí. Quem anda em outro patamar no Campeonato Brasileiro é o Grêmio, que vai jogar contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Flamengo que vem de altos e baixos agora com 2 reforços importantíssimos. Tem feito a diferença, né, Marcos? Paulo Guerreiro e o Sheik deve estar em campo amanhã
pelo time do Flamengo contra o Grêmio, jogo 18h30 também, mesmo horário do jogo do Inter, né, a dupla Grenal entrando em campo ao mesmo tempo. Então o Grêmio tem esse compromisso um pouco mais complicado, eu vejo, pela situação, pelo que o Flamengo tem apresentado nas últimas partidas. O Flamengo chegou a beirar a zona de rebaixamento, hoje já deu uma subida na tabela, até porque pela proximidade dos pontos em relação aos outros adversários, mas é uma equipe que já começa a assustar aí e já começa a mostrar uma qualidade a mais, principalmente com os reforços que vieram. Eu acho que o Grêmio tem desfalques importantes, o próprio Rodolfo, ouvindo uma negociação, não deve estar em campo, apesar das confirmações. A gente aguarda o que pode se desenvolver nas próximas horas e até durante o dia de amanhã. Certo que o Grêmio aceitou as garantias do Besiktas da Turquia, o Rodolfo está em fase final de negociação, daí a gente aguarda se o jogador realmente vai ser escalado, se vai viajar com a delegação tudo para o Rio de Janeiro, ou se ele fica em Porto Alegre e já encaminha seus papéis para deixar a arena. O certo é que o Grêmio perde um jogador muito importante, uma referência técnica, tática, capitão, uma liderança importantíssima no esquema do Roger, vai ficar uma lacuna aí que não vai ser fácil de recompor, né? Tu escalaria o Rodolfo? Eu acho que não depende do Roger escalar o Rodolfo. Eu acho que deve vir de cima a norma aí. Porque tu imagina, tu escala o Rodolfo, daí o Rodolfo quebra a perna contra o Flamengo. Mas foram milhões. Mas foram milhões e o Grêmio vai ter que arcar com o jogador, com a recuperação do atleta. Então é muito arriscado. Claro, a gente torce que o Rodolfo queria que jogasse todo mês, fechasse a porteira do Grêmio lá no Rio de Janeiro e voltasse a segunda-feira e fosse embora. Mas talvez isso não possa acontecer em virtude até dessas garantias que já foram enviadas pelo Besiktas e até por uma questão contratual que o jogador já teria acertado, né? E pelo menos por enquanto, talvez por ética ou por juiz, ou porque não está procurando mesmo, o Grêmio não falou nada de substituição do Rodolfo no mercado. Pois é, e nessa partida contra o Flamengo, o Grêmio não vai poder contar com o Eraso, que vinha atuando no lugar do Rodolfo quando o Rodolfo estava lesionado, ao lado do Pedro Jeromel. O Eraso que pertence ao Flamengo e não deve atuar em função de cláusulas contratuais, porque o Grêmio teria que arcar com R$500 mil para colocar o jogador em campo. O Grêmio não está em época, né, de redução de gastos, não vai fazer isso aí. Então, sem o Rodolfo, o Roger deve partir para a base aí, para o substituto ao lado do Pedro Jeromel, que é uma perda lastimável aí para o Grêmio, que vinha uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro do ano passado e esse ano vinha muito bem. Muito bem. Além de Internacional e Goiás, também Flamengo e Grêmio lá no Rio de Janeiro, o resto da rodada, Diogo. Vamos lá então, lembrando que os dois jogos da dupla Grenal são às 18h30. O Grêmio enfrenta o Flamengo lá no Rio de Janeiro e o Inter recebe o Goiás aqui em Porto Alegre. No sábado ainda, a gente tem Corinthians e Atlético Mineiro às 21 horas. Jogo bom, hein? Jogo lá na ponta de cima da tabela. Domingo é dia de clássico. Começa com Palmeiras e Santos às 16 horas e mesmo horário para Fluminense e Vasco, jogaços. O Atlético Mineiro recebe a Chapecoense às 11 da manhã, o jogo antes ainda aquele de manhã cedo. Vamos ver o que o Atlético Paranaense consegue botar de público lá. No final de semana o São Paulo arrebentou, né? Botou mais de 50 mil pessoas no Morumbi. Continuando dando sequência à rodada, também 16 horas a gente tem o Figueirense enfrentando o Curitiba, mesmo horário para Sport e São Paulo. Às 18h30 a gente tem o Cruzeiro enfrentando o Avaí e o Joinville enfrentando a Ponte Preta. Essa é a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E a classificação? A classificação, vamos dar uma passada aqui nos 4 primeiros. O Atlético segue líder com 29 pontos, o Fluminense vem em segundo com 27, seguido do Corinthians com 26 e do Grêmio com 26. Esses são os 4 primeiros. O São Paulo é o quinto com 24, seguido do Sport também com 24, do Palmeiras com 22, do Atlético Paranaense com 19, da Chapecoense com 19 e da Ponte Preta com 17. Abrindo a segunda página, o Cruzeiro é o 11º com 16 pontos, seguido do Inter na 12ª colocação também com 16. O Avaí aparece na sequência também com 16, seguido do Figueirense com 15, do Flamengo com 13 e do Goiás também com 13. Abrindo a zona de rebaixamento, a gente tem o Santos com 13 na 17ª colocação, seguido do Curitiba com 9, do Vasco com 9 e do Joinville com 8. O Santos está abrindo o caixa, está querendo contratar metade do mundo. Se levar pra... a campanha do Santos preocupa, né? Tá na boca da... Exatamente, do lobo, é uma equipe aí que mostrou muito irregular. Aquele jogo contra o Grêmio lá de vitória do gremista por 3-1, é um time realmente que preocupa, é uma campanha que a direção está de olho aberto aí para buscar reforço, para não deixar a vaca fugir, né? Sei lá, a vaca foge mesmo. Depois que ela semana, cara, complicado. Buscar a bichinha não é fácil. Neste fim de semana, então, torcer para o Lajadense frente ao Metropolitano na Série D, o Internacional frente ao Goiás, o Grêmio lá no Rio de Janeiro pegando o Flamengo. Esses são seus compromissos esportivos, os principais, pelo menos, deste fim de semana. Nós voltamos, aliás, volto eu,
na segunda-feira com a dona Helena Basege, Volta você. porque o Diogo vou estar de férias de novo, Diogo. Como de novo, Márcio? Ah, não, fui eu que tirei da Foi tu que tirou férias, Márcio. Agora eu desfrutarei minhas férias. Volto em 15 dias. Excelentes férias, aproveite. Muito obrigado, pode deixar. E o Papo de Boleiro volta então na segunda-feira com a dona Helena, comigo aqui, para trazer os resultados do fim de semana. Até mais. Abraço.